Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo aqui eu vou responder 10 questões sobre elaboração de gráficos no Excel. No concurso de Diadema, para o cargo de agente administrativo, você pode olhar lá na parte específica, conhecimentos específicos, que fala sobre conhecimentos de informática. Além de ter informática nos conhecimentos básicos, 5 questões, pode ser que caia 5, mais questões podem cair no conhecimento específico. E lá dá uma ênfase em Excel e gráficos, elaboração de gráficos. Então a gente vai responder 10 questões de gráfico, até para saber como é que cai esse tipo de questão em concurso público. Vamos lá responder 10 questões de Excel. Primeira questão aqui está tudo embaralhado, mas eu tive que fazer assim para poder caber numa tela só, tá bom? Mas dá para entender. A tabela a seguir, elaborada no Excel 2010, apresenta o consumo de água, coluna B, em função da temperatura ambiente, coluna A, em uma cidade. Então você tem aqui a coluna B, que é o consumo de água, e aqui você tem a coluna A. Os dois gráficos a seguir foram elaborados a partir dessa tabela, por meio da seleção de todos os elementos A e B, simultaneamente, e a escolha de tipos de gráficos permitidos pelo Excel 2010. Então aqui você tem dois gráficos. Esse é o primeiro gráfico, tá? E o segundo gráfico aqui do lado. Dentre os tipos de gráficos que o Excel suporta, é correto afirmar que... Então vamos analisar aqui esses dois gráficos. Ambos são gráficos de dispersão? Não. No caso, o primeiro gráfico ele é de dispersão. O segundo não é de dispersão. Letra A está fora. B, o primeiro gráfico é de coluna e o segundo é um gráfico combinado? Não. Ambos são gráficos de tendências? Não. Letra D, o primeiro é um gráfico de dispersão e o segundo é o gráfico de linha. Este é o gabarito. Aqui, para a gente procurar, de certa forma, matar essa questão, a gente tem que analisar os eixos. Veja aqui, gráfico de dispersão. Ó, você tem aqui, nesta linha, o valor aqui do consumo de água, né? É um dos eixos. E embaixo você tem o valor da temperatura. A temperatura vai aqui até 34. Aí ele apresenta aqui os valores aproximados, 10, 20, 30, 40. Então, no gráfico de dispersão, na tabela apresenta as duas informações, na horizontal e na vertical. O segundo é um gráfico de linha. Por quê? O gráfico de linha ele vai apresentar apenas um valor. Ele apresentou só o valor aqui da temperatura. E embaixo, ele está colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui não é nenhum dado. Isso não é nada isso aqui. Não representa o consumo de água. Então, essa é a diferença do gráfico de dispersão para o gráfico de linha. Dispersão vai apresentar os valores eixo X e Y. E o gráfico de linha vai apresentar apenas esta informação aqui, ó, só na vertical. Na horizontal ele não vai apresentar nada. Ele vai colocar o número aqui de 1 a 9 sem nenhum tipo de referência. Letra E, ambos são gráficos de ação? Não. Letra D é o gabarito. Próxima questão. Caso queira inserir em uma planilha de Excel um gráfico do tipo coluna, o usuário pode escolher entre as opções 2D e 3D, além de 4D com a opção de linha de tempo. Gráfico 2D, 3D, perfeito. O gráfico 4D, isso não existe, portanto está errado. Somente 2D e 3D existe gráfico no Excel. Próxima questão. Acerca do Excel e a tabela dinâmica, leia as afirmativas a seguir. No Excel, é possível deixar a tabela dinâmica com a configuração que melhor atender às necessidades do usuário. Tá certo. Na tabela dinâmica, o próprio nome já disse, ela é dinâmica, você configura de várias maneiras, a melhor maneira que você achar que vai te atender, tá bom? Para excluir um campo de uma tabela dinâmica, o usuário deve arrastá-lo para fora de sua seção de áreas, afirma o texto. No entanto, pode-se personalizar a tabela dinâmica de acordo com suas necessidades. Sim, você pode
personalizar a tabela dinâmica. As duas afirmativas são verdadeiras. Letra A é o gabarito. Próxima questão. Mais uma vez uma bagunça na sua tela, mas foi necessário. Considere a planilha do Excel mostrada abaixo, que contém uma tabela e um gráfico com o número de alunos matriculados nos cursos de uma universidade nos 3 últimos anos. Identifique as afirmativas verdadeiras a respeito da planilha e em seguida assinale a alternativa correta. E aqui você tem a planilha a ser analisada. E do lado aqui o que você tem que analisar, se é verdadeiro ou se é falso. Olha só, o gráfico alunos por curso é do tipo barras agrupadas. As barras, na verdade, elas são assim. Em linha reta, vamos dizer assim. Quando está em pé não é barra, é coluna. Então aqui você já coloca um F de falso, tá bom? E onde tiver a afirmativa 1, você está fora. 1 verdadeira? Não. 1 verdadeira? Não. 1 verdadeira? Não. Aqui você já fica entre D e E. Já melhorou muito. O maior número de alunos matriculados em curso da universidade no ano de 2018 é dado pela fórmula máximo D3 até D13. Então vamos olhar o gráfico. E o que é D3 até D13? É daqui, né? Até o final. São os alunos de 2018? São. Se jogar esta fórmula máximo, vai retornar o valor máximo. Conforme está na minha apostila lá, eu explico sobre esse valor máximo. Isso aqui é verdadeiro. Então você tem a afirmativa 2 como verdadeira. Você já tem um gabarito. Você pode tirar aqui, ó, que aqui não tem a 2 como verdadeira. Mas vamos continuar. O total de alunos matriculados nos cursos da universidade no ano de 2018 é dado pela fórmula total. Se você quer somar tudo, é soma. Isso aqui é falso. Seria a soma do D3 até o D13, no caso aí. O número médio de alunos matriculados por curso, considerando os últimos 3 anos, é dado pela fórmula média B3 até D13. Aí será tudo, né? Vamos ver se é isso mesmo. B3 está aqui até D13. Exatamente, isso aqui está verdade. É assim que tira a média no Excel. Letra D é o gabarito. Próxima questão. Observe o seguinte gráfico feito no Excel. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de gráfico utilizado. Então você tem aqui linha vertical, linha horizontal e pontos dispersos. Isso vai lembrar o que? Dispersão. Você tem outras alternativas, tipo gráfico de barras. Gráfico de barras seria esse aqui, tá? Esse seria o gráfico de barras. O gráfico de colunas é este aqui. Eu estou tirando essas imagens direto do Excel, tá? Você tem o de dispersão, que é o que está aqui, e que no Excel mais recente ele vai ser representado por esta imagem. O que é um gráfico de pizza? É esse aqui. Tem a imagem de uma pizza. Muito tranquilo. Gabarito letra C. Próxima. Observe o gráfico de linhas a seguir, gerado com uma planilha do Excel. Aí tem o gráfico para você analisar. Observe também um trecho da planilha com os dados utilizados na geração do gráfico. Então, aqui você vai olhar essas informações para entender o que aconteceu com o gráfico aqui. Na criação do gráfico, a região selecionada era... Então aqui você tem que analisar a região. Você tem aqui o AAA e o BBB. Então são 2 grupos diferentes, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer, né? A gente olha aqui o maior valor do AAA e o maior valor do BBB para poder encontrar aqui na tabela. É um serviço assim de análise, mas a questão é tranquila, mas é muito chatinha para estar analisando. Então aqui, região sudeste, está aqui o ponto, né? Região sudeste
pouco mais de 70 mil, vamos dizer assim, ou quase 80 mil. Sudeste. E no BBB aqui é a A, né? Para não confundir uma coisa com a outra. E aqui no BBB quase 5 mil no norte. BBB. Por que quase 5 mil? Tá aqui o ponto, né? Que é o que tem mais. E não chegou nos 10 mil e parece que está meio que na metade. Então vamos dizer quase 5 mil. Aí a gente vai analisar. Olha só. Vamos analisar pela resposta. Aqui fala A1 até C6. Onde é o A1? Aqui. O C6 aqui. Aí o que diz? Ó, Sudeste 1 milhão e pouco na A. Sudeste 1 milhão e pouco na BBB. O que tem mais aqui é a região Centro-Oeste. Essa aqui já não é, mas tá fora. Aí vamos partir para outra. A7 até C12. Bora lá, seria aqui. C12 aqui. Região Sudeste 80 milhões e pouco. Faz sentido, parece que chegou ali perto de 80 milhões. Mas na B, o Sudeste continua maior. E seria Norte. Então essa aqui também já não é. C, A13 até C18. A13 até C18 é aqui embaixo. Você vê aqui Sudeste na AA com 1 milhão e na BBB com 80 milhões. Aqui dá para ver que está invertido. Está invertido aqui. E o Norte não é maior que o Sudeste na BBB. Então, mais uma questão. Mais uma alternativa, no caso, né? Que não está certa. D, D1 até F6. Aqui. A você tem 80 milhões e poucos na Sudeste, tá certo aqui. Tá dando mais ou menos o valor. Mas no Norte aqui, o Norte está menor de todos e ele é maior. Então isso aqui também já não é essa alternativa. Aí sobrou só o resto aí, né? D7 até F12, que é aqui no final. 80 milhões para Sudeste, está maior que todo mundo, tá certo. E do lado do BBB, Norte está maior do que os outros, 3 milhões e poucos. Entenda 80 mil e 5 mil como milhões, tá? Agora que eu vi que são milhões. Mas o entendimento é esse, ó, que está maior que os outros, Sudeste está maior aqui. Este é o gabarito, letra E. Próxima questão. Observe o gráfico gerado no Excel. Assinale a alternativa que apresente corretamente o tipo de gráfico. A gente acabou de ver, né? Mas vamos recapitular. Gráfico de área, como é que é? Assim, esse é o gráfico de área representado no Excel. Barras 3D. Importante, né, gente? Você vê aqui que esse gráfico ele é tridimensional. Dá para você ver que ele é 3D mesmo. Pelo estilão aqui. É 2D. É aquela imagem estática parada no... Esse aqui dá para você ter uma noção. Então, barras 3D, como é que é? Aí, ó, barra 3D é assim. Então, a gente já tem o gabarito. A letra B. Colunas 3D seria assim, tá? Colunas 3D, a coluna é para cima. E a pizza 3D seria representada assim, a pizza 3D. Então isso aí é barras 3D. Próxima questão. Um exemplo do tipo de gráfico rosca disponível no Excel, na versão do Office XP é. Então aqui não tem segredo, é só você olhar aqui qual que parece uma rosca, é esse aqui. Este é o de rosca. Você tem aqui pizza 3D, dispersão e pizza 2D. O rosca no Excel atual tá assim, ó. Tem que ir em outros tipos de
de gráficos, aparecem vários outros tipos, aí entre eles está lá a rosca. Letra A, o gabarito próximo. Observe o gráfico gerado no Excel. Você tem um gráfico aí. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo do gráfico. Você tem aqui um gráfico em 3D. Aqui dispersão não é, né? Barras, você sabe que as barras são assim. Colunas assim. E aí sobrou só a pizza. Pizza 3D. Próxima questão. Enfim, agora a última questão. Eu considero o gráfico no Excel. Então aqui você tem o gráfico do campeonato, o aproveitamento e os pontos. Certo? Acho que são os pontos disputados e o aproveitamento da equipe. Analise as seguintes afirmativas. 1. Pontos e aproveitamento são séries do gráfico? Sim. Eles são séries do gráfico e precisa desses valores para poder ter aí o gráfico, né? Então inclusive está até aqui do lado, a série aparece aqui. A primeira está certa, a afirmativa 3 está errada, aqui tudo tranquilo. A afirmativa 1 está errada, não. Vamos continuar. O gráfico é do tipo barras, sim, é barra. E as barras estão empilhadas, não. Essas barras estão agrupadas, não estão empilhadas, agrupadas. E aí vamos eliminando aqui. A afirmativa 3, 1 e 2 estão corretas, não. A afirmativa 2 está errada. Tá, continuando. Todas estão certas, não. A gente já tem o gabarito aí, letra B, né? Mas vamos continuar. As linhas de grade principal para o eixo Y estão sendo exibidas. Sim. Estão sendo, sim, exibidas. O gabarito aqui é a letra B. Por hoje é só. É isto. Em breve a gente vem com outros vídeos aí com relação ao concurso da Prefeitura de Diadema. A partir de semana que vem eu começo a ficar com um tempo mais curto, mas a gente vai, de certa forma, tentar lançar vídeos assim mesmo. Até a próxima. Valeu!